Então, pessoal, chegamos a mais uma reunião do nosso grupo Salão do Fogo. Hoje com a presença especial do nosso amigo Sérgio Ramos. Seja bem-vindo, Sérgio. Bem-vindos também os que já chegaram Obrigado. aí. Daqui a pouco o pessoal também vai chegando mais pessoas. Então, hoje a gente vai fazer uma reunião num formato diferente. Nós sabemos que esse mês de março tradicionalmente se celebra, né, no dia 25 de março, o dia de ler Tolkien, e aí, em comum acordo com o Sérgio, com o pessoal do grupo, a gente pensou em fazer uma proposta diferente, né, onde cada um de nós traria um texto dentro dessa temática, né, que foi proposta para esse ano, que é serviço e sacrifício, e aqui na reunião a gente traria os textos e conversaria, né, sobre eles, por que que esse texto nos fala, né, onde é que está presente essa temática nesses textos. Então, a gente vai dar um intervalo na leitura do Silmarillion, né, na partilha sobre o Silmarillion esse mês, e nós vamos conversar sobre o tema do dia de leitor. Providencialmente, né, nós estamos na Semana Santa. Hoje é terça-feira Verdade. da Semana Santa, a semana maior do cristão, né? A semana onde nós vemos, por excelência na vida de Cristo, o serviço e o sacrifício, né? A oferta de Cristo na cruz. Então, muito providencialmente, acredito que a nossa partilha também vai nos direcionar para isso, para o mistério da fé, né? O principal, né? O centro da nossa fé cristã, que é o mistério pascal, né? Nós, com a graça de Deus, vamos viver, né, nesses dias da Semana Santa. Então, a gente começa, né? E, como sempre, a gente deixa livre para quem quiser começar, trazer o seu texto, falar, né? Por que que escolheu esse texto. E os outros também têm a liberdade de conversar sobre o texto que o colega escolheu, né? E aí a gente vai seguindo aí a condução da nossa reunião, ok? Então, quem quiser começar aí, pode começar. Se o Sérgio também quiser começar a falar alguma coisa, né, Sérgio? Uhum. Se quiser fazer também aí alguma Podem ir introdução. começando aí, sou ouvinte aqui por enquanto. Pois pronto, quem quiser começar, fique à vontade. É melhor ir por ordem alfabética, já que não tem voluntário. Aí o voluntário aparece já já. Então, vamos lá, então. Eu acho que por ordem alfabética seria eu mesmo. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Bom, Boa noite. o trechinho que eu escolhi, eu vou dar uma lida aqui. Ele é curto, são 2 parágrafos, mas ele é um pedacinho que fala de Boromir. É um personagem que, para mim, ele não é um dos meus favoritos nem nada. Eu sei que na obra toda de Tolkien, a gente vê o tempo todo o serviço e o sacrifício, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não é difícil de encontrar, né? Então, mas é um personagem que me chama a atenção por conta do seguinte: apesar dele o tempo todo estar ali, ele tá sempre sendo tentado pelo anel, né? Ele queria até usá-lo para fortalecer o exército e tudo mais, usar uma coisa que é má para o bem. Ele achava que seria possível, não via o tamanho do poder que tinha, mas mesmo em alguns momentos, eles querendo tomar alguns caminhos que ele não concordava, ele estava o tempo todo falando, não, vamos para Minas Tirith, Minas Tirith, e o pessoal não era isso que era decidido no final. Mesmo assim, ele obedecia, né? Ele servia o tempo todo. Então, ele carregou ali Hobbit nas costas. No filme não mostra muito isso, mas no livro, sim, ali perto de Caradhras, se eu não me engano, nesse trecho, ele precisa carregar um dos hobbits nas costas, ele abrindo caminho pela neve, porque os hobbits eram muito pequenos, né, e eles poderiam ser soterrados e tal.
E ele carrega, muitas vezes algumas vezes ele e o Aragorn vão sozinhos e voltam e tal. Então ele está o tempo todo a serviço, né? Apesar de ser durão, né? De parecer aquela postura de vilão, né? Mas não, ele está o tempo todo servindo e ele tem muita aquela questão da honra, né? Em relação ao povo dele e tudo mais. Então, mesmo assim, mesmo ele tendo essas questões, ele serve, e o trecho é o seguinte: há uma. Peraí. Há uma milha, talvez, do Part Galen, numa pequena clareira não muito distante do lago, encontrou Boromir. Isso, o Aragorn, né, encontrou Boromir. Estava sentado e recostado numa grande árvore, como se descansasse. Mas Aragorn viu que ele estava perfurado por muitas flechas, com plumas negras. Ainda se via a espada em sua mão, mas estava quebrada pelo punho, perto do punho. A corneta partida em duas, descansava em seu lado. Viu muitos orcs abatidos, empilhados em toda a volta e aos pés de Boromir. Aragorn ajoelhou-se ao lado dele. Boromir, abrindo os olhos, esforçava-se para falar. Finalmente, lentas palavras afloraram. Tentei tirar o anel de Frodo, disse ele. Sinto muito. Paguei por isso. Seu olhar desviou para os inimigos caídos. Pelo menos 20. Eles se foram, os pequenos. Os orcs os levaram. Acho que não estão mortos. Fez uma pausa, na qual seus olhos se fecharam de cansaço. Depois de um momento, falou outra vez. Adeus, Aragorn. Vá para Minas Tirith e salve meu povo. Eu falhei. E depois disso ele não diz mais nada, né? O Aragorn até faz uma pergunta para ele, para onde foram e tal, mas ele não responde mais nada, né? E esse aí é o finalzinho do Boromir. Para mim, é algo que eu acredito, né? Ele não é dito em nenhum momento, mas foi como uma redenção, né? Para ele. Ele acaba se confessando ali, ele meio que se arrepende de ter tentado roubar o anel do Frodo, né? E nos últimos momentos de vida dele, ele acabou protegendo dois hobbits que não estavam com o anel, né? Então, quer dizer, ele não sabia que eles iam ter um papel importante depois na história dali para frente, poderiam não ter, e mesmo assim ele se sacrificou para salvar a vida dos dois, né? Que eram tão pequenos, que aparentemente não tinham uma importância tão grande para a história, né? Ele poderia nunca mais ver o povo dele, que ele tanto falava, nunca mais voltar para o povo dele, mas mesmo assim ele ele foi lá e ele protegeu os dois. E eu acho que o mais legal é que ele, cara, ele sempre levantava, né? No filme, pelo menos, dá pra gente ver isso bem, né? Ele tomava uma flechada, mas ele levantava. Tomava outra e levantava. E ele continuava de pé até que todos os orcs ou tinham fugido ou ele conseguiria bater todos eles. Então ele, cara, ele era imparável, né? Então, para mim é um exemplo assim de honra mesmo. Ele lutou com honra e ele morreu com honra. Então ele serviu até o último momento, né? E se sacrificou, né? Por dois personagens que ele não sabia nem que teriam tanta importância lá na frente. Então é por isso que eu escolhi esse trecho. O capítulo qual é mesmo? É Rompimento da Sociedade, é? É o primeiro capítulo do As Duas Torres. Qual o nome? Eu não me lembro. A partida de Boromir? Deixa eu ver. Ah, A Partida de partida de... Bora. Muito bom. Hum, já eu tiro isso aí. Bem-vindo, Vinícius. A gente estava conversando, Sérgio, no começo, que quando o Cristiano falou dessa passagem que ele escolheu, que eu estava lembrando que tem uns dois OGCs sobre
Eu acho que tem um sobre a morte de Boromir, e eu acho que tem um sobre o sacramento da confissão, que você É o aborda. mesmo, é um só, acho que É um só, né? é Ah, lá no comecinho do canal, acho que é o eu 2, lembro que é um 4 dos por ali. primeiros. É um É, dos primeiros. É muito bom, se você não tiver visto, Cristiano, você pode dar uma olhada. Para mim, foi um dos acho que mais, é mais fortes. A Confissão de Boromir, eu acho, o nome do É, vídeo. É só ir lá aborda no muito. canal e vá nos vídeos e coloca assim, mais antigos primeiro, que vai estar lá no topo da lista. Eu acho que tem um valor de reparação forte aí a oferta do. Não é o sacrifício do Boromir, né? Existe uma reparação pelo mal que ele causou, né? De certa maneira, ele fecha de novo essa brecha que ele deixou aberta, né, na sociedade, com o fato de ele ter caído, né, na tentação, ele dá a vida, mas ele repara, né, com esse dar a vida dele, né, mal. Uhum. Então, acho muito, muito forte mesmo essa passagem. Existe um livro que chama O Livro da Perfeição Cristã, falando sobre a parte do Boromir, né? Nesse livro fala sobre o ato de contrição perfeito, né? Que o Boromir tem esse mesmo ato e depois o Aragorn chega como um sacerdote e dá o perdão, né? Uhum. Então dá pra fazer esse paralelo e também o paralelo do bom ladrão também na cruz, quando ele se arrepende dos pecados e pede para Cristo lembrar dele no paraíso, Muito E bom. é E essa da citado condição nesse perfeita eu não livro, tinha pensado. Mateus, do ato de contrição. essa relação Perfeito. do. Eu lembrei quando eu estava lá no Mosteiro dos Cistercenses, a gente estava, eles estavam lendo esse livro no refeitório. E daí fala que quando você tem um ato de contrição perfeito, Uhum. é quando você se arrepende com lágrimas, né? E daí fala, no livro fala que a partir do momento que você tem esse ato de contrição perfeito, imediatamente você deve se confessar, porque ali verdadeiramente seus pecados vão estar perdoados, né? Eu estudei um pouco isso aí na época da pandemia, né? Que a gente estava sem acesso aos sacramentos. E aí, eu acho que foi no site do Padre Paulo Ricardo, ele tinha um artigo lá explicando o ato de contrição perfeito e tal. Inclusive, assim, uma dica, né, pro pessoal que às vezes também está sem acesso ao padre, né, e também, assim, né, pequei gravemente, 2 minutos depois eu vou encontrar um padre para me confessar. E aí, você tem um período que você fica entre o pecado e encontrar um padre para se confessar, e se você morrer nesse período aí, né, que é o medo de todo mundo, né? Então, o ato de contrição perfeito, ele serve para isso, né? Você pecou, já peça perdão diretamente a Deus naquele momento, você vai ser perdoado, né? Padre Leonardo Wagner também tem muitos vídeos sobre isso. Você é perdoado no ato que você pede perdão, só que você tem que buscar a confissão mesmo assim, né? Porque se for um ato imperfeito, porque existe o ato de contrição imperfeito também. Então, assim, você tem que procurar, né? Eu consegui aqui pedir perdão diretamente a Deus, já vou até comungar. Negativo. Você pode estar perdoado, mas você não está livre ainda ali, né? A mancha do pecado está lá. Então, só complementando aí o que o Mateus falou, né? Então, assim, peça perdão de imediato, né? Pecou, já peça perdão. E é a primeira ocasião possível, já procure o padre para se confessar e tudo mais. Inclusive, uma dica tem uma passagem bíblica que é quando ele fala de qual pai que nega o pedido do filho, né? Então, assim, o perdão, se você está realmente arrependido, ele é certo, né? A gente pode dar como certo. Porque se você está pedindo perdão arrependido, Deus vai lhe perdoar. Então, antes de fazer o ato de condição perfeita, você diga, inclusive, o ato de condição perfeita eu faço todo dia quando eu acordo e antes de dormir, para garantir, né? Então, eu digo, eu peço a Deus a graça de fazer uma contrição perfeita. Eu sempre faço isso quando eu vou pedir perdão, né? Então, por quê? Porque ele vai conceder essa graça e aí você vai expor, né? Você é pecador, que você falhou e tudo mais. E aí ele concede o perdão. E se for um pecado grave, né? Corra para a confissão o mais breve possível, né? Quando você puder ter a oportunidade.
eu lembro que a igreja faz uma diferença também quanto à motivação, né? Porque ela chama a contrição imperfeita de atrição, né? É uma contrição, mas não é aquela a ideal, porque eu me Uhum, arrependo por medo, né? De exato. ser condenado, de ir para o inferno, ou me arrependo mais por causa de mim do que por causa de Deus, né? Então ela é Uhum, válida, mas não é ainda a esperada, né? E essa contrição perfeita é aquela onde eu me arrependo por causa de Deus, né? Porque eu feri a sua uhum. bondade, né? E aí, então, a igreja também faz essa ligação entre o que motiva o arrependimento, né, da pessoa. Muito bem. Quem é aí o A gente foi próximo? longe já na primeira, hein? Sim. Vai, Acho que o Jeff. Matheus está falando. Acho que o Matheus está falando, mas o microfone tá desligado, Matheus. Então, eu ia falar que São Bento comenta na regra, né, que e quando você tem esse ato de contrição, aqui ele fala do monge que se voltar em lágrimas a Deus, né? Tanto é que os monges, quando eles estão em lágrimas, é uma atitude bem vista, porque quer dizer que ele está na oração mais íntima possível, né? Até acho que o Papa Bento XVI diz, né, que a pessoa e Deus são duas vontades livres e quando se juntam tem uma grande aventura, né, de duas vontades. Então, aí entrando na parte da oração e da parte da contrição, fazendo um paralelo com a própria regra, assim.